Então, bloco 2. O bom pastor. Jesus faz mais um contraste. Agora ele vai usar entre o pastor e o mercenário. Jesus vai ensinar que o mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é pastor e muito menos ele é o dono das ovelhas. Jesus ele vai nos ensinar que o mercenário ele é apenas um funcionário, um homem que foi contratado para fazer um serviço, mas deixando muito bem claro que o seu trabalho ele só é justificado por conta de um salário. Então, o que motiva o mercenário a realizar aquele trabalho é somente o seu salário, o seu ganho. Ele só visa o seu lucro, ele só visa o que ele vai ter em troca e não em si o trabalho. Entre tantos nomes de Jesus, bom pastor é um dos que mais nos chamam a atenção. Veja bem, essa característica de Jesus de ser o bom pastor a melhor ilustração que a gente pode encontrar aqui como nós sendo ovelhas de Cristo, ovelhas desse rebanho, para os nossos dias aqui como igreja. Por quê? Porque a ovelha ela é totalmente dependente. Há um gritante contraste entre o poder divino do pastor com a fragilidade da ovelha. Então, enquanto Jesus Cristo ele tem o controle das coisas, ele é soberano, ele tem todo o poder sobre em suas mãos, a ovelha é totalmente dependente, é totalmente frágil. A ovelha não consegue viver sem um pastor. Então, a necessidade extrema, a necessidade diária. A ovelha ela não consegue se defender. A ovelha tem que ser tosada, a ovelha tem que ser guiada. Então, é de fundamental importância na vida da ovelha um pastor. Então, sua apresentação. Em João 10, versículo 11, Jesus se apresenta como o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O objetivo bom indica caráter excelente de Jesus. Esse pastor corresponde a um ideal, tanto de caráter como de sua obra. Ele é único em sua categoria. Então, Jesus é o nosso bom pastor. Hebreus 13:20 diz assim, olha, nos fala que o Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos é o grande pastor das ovelhas, aqueles que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. Então não há como uma ovelha viver sem o seu pastor. E aqui Jesus vai nos ensinar que ele é o bom pastor. Lembrando que essa característica de bom aqui só pode ser atribuída ao próprio Jesus, porque o homem em si, sem Deus, o homem sem Cristo, ele é mau. Ele é mau em seus delitos, ele é mau em seus pecados. Então Cristo é o único pastor que é bom, ou seja, o pastor aquele que é bom. E essa bondade é tão grande que a gente não vai encontrar comparação. Não existe um pastor como ele. É único e exclusivo essa característica de bom, é única e exclusiva de Cristo. Então as qualidades do pastor, do bom pastor. O texto nos mostra várias qualidades sobre o nosso bom pastor. Uma delas, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus não é apenas pastor, ele é o bom pastor. Não é aquele que oprime, explora e devora as ovelhas, mas aquele que dá vida. Olha só, Cristo se ofereceu em sacrifício, ele ofereceu seu sangue, ele derramou seu sangue, ele ofereceu a sua vida por quem? Pelas suas ovelhas, por mim e por você. Então isso torna único. Uma outra característica, ele conhece intimamente suas ovelhas. Como a gente já falou aqui na lição de número 1, as ovelhas elas têm características diferentes. Nenhuma são iguais às outras. Mas Jesus conhece cada uma delas, até melhor do que a gente mesmo. Ou seja, ele nos conhece melhor do que a gente mesmo.
Outra característica do bom pastor, ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas ele foi atrás. Olha só, Deus prometeu dar a Abraão uma numerosa descendência, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas por Deus. E essas pessoas precisam ouvir a voz do pastor e ser agregadas ao aprisco de Deus. Ao rebanho de Cristo, o rebanho de Cristo ainda não está completo. Há outras ovelhas dispersas que precisam ser levadas ao aprisco. Aqui nós nos enquadramos, irmãos. O sacrifício de Cristo ele foi único e suficiente para salvar toda a humanidade. Então, o pastor agora ele não se limita, não fica só em Israel. O sacrifício agora alcança todos os povos, línguas e nações, como foi a promessa feita para Abraão. E a igreja de Cristo agora assume esse rebanho. Por isso que Jesus está falando, olha, existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou caso, os gentios que fomos alcançados pelo verdadeiro evangelho. Outra característica, o bom pastor tem uma voz poderosa. Quando uma ovelha pela qual Jesus, o bom pastor, verteu o sangue, ouve e atende a voz do evangelho, Jesus conduz ao aprisco. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como a gente já falou, irmãos, quando a ovelha está tão íntima, está tão intimamente ligada à natureza do pastor, que ela consegue diferenciar e reconhecer a sua voz. Mesmo sem estar enxergando, só ouvindo, ela já consegue, ela já identifica e já obedece à voz do pastor. E aqui, por fim, mais uma característica é que o pastor vive para as ovelhas. Então, o pastor aqui, que Cristo, a vida dele foi pelas ovelhas, pelas ovelhas, que no caso é a igreja. Então, isso mais uma característica que atribui aí a Cristo como um bom pastor, que ele é o Filho de Deus, o amado do Pai, e ele não morreu como um mártir, nem como uma vítima do sistema. Embora os judeus e gentios se tenham macumunado para pregá-lo na cruz, sua morte foi voluntária. Cabe lembrar aqui, irmãos, que Jesus não foi forçado a morrer. Ele não foi forçado nem pelos judeus, nem por Roma, nem pelos fariseus, aquela morte. Não, ele veio com esse propósito e cumpriu esse propósito voluntariamente. A sua morte foi um sacrifício para nos resgatar, para nos levar de volta, para nos religar a Deus. O que foi perdido no Éden com Adão foi reconquistado, vamos assim dizer, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uma característica interessante aqui é do mercenário. Como a gente já comentou no início da aula, agora nós vamos ter 3 características que identificam e caracterizam o mercenário. A primeira delas, o mercenário não é ladrão, muito menos salteador, mas ele é um empregado contratado para cuidar das ovelhas, ou seja, ele é um empregado contratado. Ele toma conta delas em troca de seu salário. Não há nele nenhuma disposição de enfrentar riscos para defender as ovelhas. Então, como a gente disse, ele só faz o trabalho por conta de um salário. Ele só se dispõe a cuidar das ovelhas porque ele vai ser pago no final, e não porque ele tem amor ou tenha zelo pelas ovelhas. Nada disso. Quais são as suas peculiaridades? Primeiro, o mercenário não se importa. Ele não tem cuidado pelas ovelhas. Ou seja, ele não está nem aí. Se perder, perdeu. Se ficar, ficou. Se sair, saiu. Se multiplicar, multiplicou. E não é dele. Então ele não tem cuidado. Ele não se importa. O mercenário deixa as ovelhas em perigo. Então, quando um lobo ataca o rebanho, o mercenário foge. Então, quando vem um perigo, com certeza o mercenário vai embora. E aqui, cabe lembrar que o lobo é o único adversário de nossas almas. Ele não é adversário do pastor, é adversário das ovelhas. Então, quando o lobo vem atacar, o objetivo do lobo é as ovelhas. Então, quando o lobo ataca as ovelhas, esse mercenário não se põe em perigo, ele não se dispõe a lutar. Simplesmente ele avalia, não vai valer a pena o salário que eu recebo para arriscar minha vida. Então, ele foge, vai embora. Então, aqui nós chegamos ao fim do segundo bloco da nossa lição, e eu te peço, vai lá, se inscreva no canal. Nós vamos estar comentando aqui na nossa próxima aula, bloco 3, que nós vamos estar falando sobre a característica das ovelhas. Eu sou o professor Diego Ataíde, da Escola Bíblica Dominical,
E eu te convido a se inscrever no canal #VemPraEBD da revista CADB. Boa aula!